Graça e paz, amados. Neste lindo dia que o Senhor nos deu para o louvor da sua glória, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 40 e refletir comigo nas verdades maravilhosas nele apresentadas. Neste salmo, Davi expressa sua fé, sua confiança e sua gratidão a Deus, o Deus da sua salvação. A princípio leremos apenas os primeiros 5 versos e à medida que expusermos esse maravilhoso salmo, nós leremos os versos seguintes. Acompanhe comigo, por favor, a leitura dele. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Queridos, certamente uma das maiores dificuldades da vida cristã é esperar. Esperar muitas vezes gera angústia, gera ansiedade, sobretudo porque vivemos numa geração imediatista, em que tudo tem que ser feito para ontem. Quando oramos, queremos que Deus nos responda imediatamente. E quando isso não acontece, logo pensamos erroneamente que Ele não nos ouviu. Contudo, o silêncio divino não é sinônimo de descaso. Não significa que Ele é indiferente à dor e o sofrimento dos seus. Igualmente verdade é que mesmo diante da intervenção divina, as lutas e dificuldades continuarão a existir. As bravias ondas do mar da vida continuarão tentando afundar a nossa pequena embarcação. Desculpem. Isso fica claro neste precioso salmo, em que Davi expressa, como já disse, a sua fé, sua confiança e sua gratidão ao Deus ou no Deus da sua salvação. Ele faz isso sabendo que vale a pena esperar. E ele declara isso já no primeiro verso, quando ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aqui nós temos o que chamamos na teologia de paralelismo hebraico. É uma forma em que a segunda expressão reforça o que foi dito anteriormente. Literalmente, Davi está dizendo aqui: esperei e esperei no Senhor. Ou esperei e continuei esperando no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor por socorro. Sua esperança, queridos irmãos, não estava posta nos homens, nas suas riquezas ou no seu poderio militar, mas em Deus, no Deus da sua salvação. O Deus que o tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, como ele afirma no verso de número 2. A ideia aqui não é que Davi estava de fato afundado ou preso na lama, mas que as suas dificuldades, os seus sofrimentos, as suas lutas eram tão terríveis que ele estava paralisado, ele não conseguia se mexer, ele não tinha como se mover, ou nem tinha como fazer alguma coisa. Davi estava completamente impotente diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos pelos quais passava. E ele diz que Deus então o tirou desse tremedal de lama. O tremedal de lama seria o equivalente a um pântano,
ou a um mangue, para aqueles que conhecem o mangue, que já foram no mangue, é basicamente aquilo dali. Ao passo que Davi entrava mais, ele se afundava ainda mais, ele estava cada vez mais impotente diante das dificuldades. Mas diz ele que Deus o tirou dessa situação e lhe firmou os passos. Isso não significa que Davi não tinha mais problemas, que não enfrentasse mais dificuldades e lutas em sua vida, ou que agora fosse só vitória. Implica antes em que, mesmo diante de aflições e tribulações, ainda assim ele seria grato e confiaria no Deus da sua salvação. Ele continuaria confiando no Deus que havia se inclinado para ouvir o seu clamor por socorro. Nesse sentido, o especialista e pastor, o especialista em Antigo Testamento e pastor Thomas Tronco, observa que esse inclinar de Deus aproximando-se do servo era algo vivo na memória de Davi, lembrando-o de que Deus tinha e mantinha com ele um relacionamento amoroso e interessado. O resultado, diz ele, é a inevitável gratidão do salmista. Essa gratidão é tão grande que ele deseja agora anunciar os grandes feitos de Deus, mas percebe que não seria capaz de fazê-lo. Veja o verso 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Podemos perceber claramente que a intervenção divina na vida de Davi foi tão marcante que seus lábios irromperam em louvor e gratidão. E ao ver essas coisas, muitos seriam levados a confiar no Deus da aliança, conforme expressa o salmista nos versos de 1 a 5. Isso nos faz lembrar do Salmo 126, onde os que voltaram do cativeiro babilônico se encontravam numa alegria, num intenso júbilo, e cantaram, louvaram a Deus em voz tão alta, que aqueles que viviam nas nações circunvizinhas declararam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Ou seja, o seu louvor redundou num intenso e enérgico testemunho às nações circunvizinhas. Mas Davi não apenas reconhece os grandes feitos de Deus. Ele não apenas é grato por tudo que Deus fez por sua vida. Ele não apenas expressa aqui sua confiança no Deus que havia se inclinado para ele e ouvido o seu clamor por socorro. Ele também é consciente de que Deus deseja mais que palavras, deseja mais do que mera religiosidade, que esse Deus pactual exige mais que sacrifícios, ele requer obediência incondicional. E isso fica muito claro no seu registro dos versos 6 a 10. Acompanhe comigo, por favor. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Queridos irmãos, o salmista parece trazer à memória aqui
pelo menos duas coisas. Primeiro, a repreensão de Samuel a Saul. Quando Saul recebeu a ordem de destruir completamente todos os amalequitas, eliminando completamente todo ser vivente, ele poupou grande parte dos animais, com o objetivo de sacrificar ao Senhor. E visto que Samuel demorava mais do que Saul achava que deveria esperar, ele então se adianta e vai fazer sacrifícios a Deus. E quando Samuel chega e percebe o que Saul fez, Samuel logo o confronta. E este tenta justificar a sua atitude, dizendo que poupou o melhor dos animais com o objetivo de oferecê-los em sacrifícios ao Senhor. É então nessa oportunidade que no verso 22, no capítulo 15, verso 22 de 1 Samuel, ele repreende Saul afirmando ou questionando: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, Deus não está preocupado naquilo que nós temos a oferecer a Ele. Porque para Deus o mais importante é o nosso coração, um coração obediente. O que Deus requer de nós não é sacrifícios, mas obediência, submissão à sua vontade, submissão ao seu querer. Uma entrega absoluta aos seus cuidados. E foi exatamente isso que Davi fez aqui. Ele se entregou em humilde submissão ao Deus da sua vida. Mas Davi ainda parece trazer à memória uma segunda questão. Ele parece trazer aqui à memória a lei da escravidão. Nessa lei, quando um judeu recebia como escravo um outro judeu, ele tinha apenas um tempo determinado para mantê-lo como seu servo, um período de 6 anos. No 7º ano ele deveria libertar esse escravo e deveria ainda lhe dar muitas coisas, lhe dar parte do seu rebanho, lhe dar parte das suas riquezas, para que ele pudesse construir a sua vida, pudesse reiniciar a sua vida. Contudo, se esse escravo desejasse continuar servindo ao seu senhor, se esse escravo desejasse manter o status de servo daquele homem, então ele deveria ser levado até a porta e ter a sua orelha furada. Deveria ter a sua orelha furada, e ali se colocaria uma espécie de brinco ou uma espécie de piercing, para que ficasse claro para todos que ele estava servindo como servo, mas por opção. E qualquer um que encontrasse aquele homem saberia que ele tinha um dono e não poderia lhe fazer mal. De tal forma que se alguém fizesse mal àquele servo, era como se estivesse fazendo mal ao seu próprio senhor. Davi parece trazer essas coisas à memória. Ele parece trazer isso a essa conjuntura em que ele está expressando que precisa ser submisso a Deus. Quando ele diz no verso 6, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Em outras palavras, o salmista está declarando que se entregou completamente a Deus, em absoluta submissão ao seu querer. Não obstante, é preciso notar que Davi não está falando apenas de si mesmo,
mas ele aponta para além de si. Ele aponta para Jesus Cristo, aquele que obedeceria perfeitamente às determinações, ao querer e à vontade do Deus Todo-Poderoso. Veja, por favor, o que ele escreve nos versos 7 e 8. Então disse eu: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Davi aqui não está falando de si mesmo, mas como disse, ele aponta para além de si. Ele aponta para Jesus Cristo. Isso fica muito claro quando nós olhamos para a exposição feita em Hebreus, capítulo 10, versos de 1 a 14, onde o autor desta epístola afirma que Davi aqui se referia a Cristo Jesus, o único capaz de cumprir perfeitamente a vontade divina, o único que poderia satisfazer plenamente toda a lei de Deus. O fato é que Davi sabia que poderia confiar em Deus em toda e qualquer circunstância, pois ele é o Deus que se relaciona com seus servos a ponto de prover o perfeito sacrifício, Jesus Cristo. E essas verdades não poderiam ser escondidas ou ocultadas. Por isso Davi as proclama a todo o povo. Ele as proclama, as anuncia, fazendo conhecidos os grandes feitos de Deus, como ele deixa muito claro nos versos 9 e 10. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Davi tem os seus lábios irrompendo em gratidão, em louvor, em adoração a esse Deus maravilhoso. Não obstante, ele sabia que, como ressalta Warren Wiersbe, que a adoração não é uma fuga da vida, mas sim uma oportunidade de honrar ao Senhor, de ser preparado para enfrentar a vida e de viver para a glória de Deus. Outro sim, após ter falado com Deus acerca dos seus gloriosos feitos, de seus gloriosos atributos e suas grandes obras realizadas em seu favor, o salmista agora eleva sua voz para suplicar por misericórdia do Senhor. Note que a partir do verso 11, fundamentado na misericórdia divina, ele passa a falar com Deus sobre os anseios de sua alma e daquilo que angustia o seu coração. Veja, por favor, o verso 11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Sabendo, portanto, que a vida continua e que muitas lutas ainda o aguardam, ele clama pelo socorro divino para os dias vindouros. Davi clama por misericórdia para os dias que ainda estão por vir. De forma que gratidão, paz e conforto dão as mãos à súplica pela misericórdia e graça divina, por misericórdia e graça de um Deus bom e amoroso. Súplica, contudo, que não é feita com base no desespero, mas alicerçada, fundamentada na firme confiança de que o Deus que já havia se inclinado para ouvir o seu clamor por socorro no passado, fará também o mesmo no presente. E poderá socorrê-lo, poderá livrá-lo, poderá guardá-lo no futuro. O fato, queridos irmãos, é que alguém que confia em Deus o adora antes, durante e depois das lutas. O adora antes, durante e depois das tempestades da vida. O adora antes, durante e depois
do sofrimento. Alguém que confia em Deus é alguém sempre disposto a adorá-lo, seja qual for a situação. Alguém que confia em Deus é alguém que não retrocede, mesmo diante das mais terríveis intempéries do mar da vida. Davi sabia que as duras vicissitudes da vida não cessariam, não dariam trégua, e portanto sua adoração a Deus não podia ser uma válvula de escape, pois corria o risco de não ser sincera e, consequentemente, de não ser aceita por Deus. Assim, enquanto no verso 11 ele suplica por graça e misericórdia, suplica que a graça e a verdade de Deus o guardem e o sustentem. Nos versos de 12 a 15, o salmista esclarece o motivo da sua petição. Ele esclarece por que está suplicando estas coisas a Deus. Veja, por favor, os versos 12 a 15. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Davi está olhando aqui primeiro para dentro de si. Ele olha primeiro para as suas lutas interiores, para as suas dificuldades pessoais, a sua dificuldade de manter-se puro e santo, ser piedoso na sua vida. Ele diz nos versos no verso 14 e no verso 15, nos versos 12 e 13: não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Davi olha para dentro de si e percebe que ele já não é tão puro quanto talvez pensasse. Ele percebe que os seus pecados são inúmeros, são imensos, e ele não consegue vencer sozinho. Por isso, no verso 13, ele suplica que Deus se apresse em socorrê-lo, se apresse em livrá-lo dessa situação, se apresse em livrá-lo dessa circunstância tão difícil. A questão, queridos irmãos, é que o pecado é um mal sobre o qual ainda não alcançamos uma vitória completa, sobre o qual não alcançamos uma vitória definitiva. E isso gera dor e tristeza no coração dos que amam ao Senhor. E com Davi não era diferente. Ele se sentia angustiado com tal realidade. Ele se sentia atribulado pelos seus pecados. E por isso ele clama por misericórdia, ele clama pelo socorro divino. Bom, esta, porém, queridos irmãos, não é a única dificuldade enfrentada pelo salmista, pois havia muitos inimigos, batalhas a serem travadas, reinos a serem conquistados, e também por isso ele clama por socorro. Os versos 14 e 15 deixam isso muito claro. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Davi sabe que as lutas não terminaram. Elas estão presentes e estarão presentes na sua vida.
Mas ele não se deixa abater, pois ele sabe que as dificuldades não podem suplantar a graça divina. Destaque, ele termina este salmo da mesma maneira que o iniciou, expressando louvor, gratidão e confiança no Deus de toda providência, naquele que esteve ao seu lado e nunca jamais o abandonou. Veja os versos 16 e 17. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Davi expressa sua gratidão, seu louvor e esperança no Deus de sua salvação. Ele expressa aqui, ele termina este salmo expressando o seu louvor a Deus, a sua gratidão no Deus que o socorreu. Ele expressa a sua confiança nesse Deus que o ama, que nunca o deixou, que nunca o deixará. A grande questão é, eu e você, nós podemos declarar assim como Davi, essa confiança em Deus, essa esperança no Deus da nossa salvação? Se não, queridos, nós precisamos aprender a fazer isso. Precisamos confiar no Deus da nossa vida, esperar nele, descansar nele. Assim, caminhando para o fim, frente às verdades expressas e expostas nesse texto, precisamos ressaltar algumas verdades ou alguns pontos para a nossa edificação. Em primeiro lugar, é preciso salientar que somente encontramos conforto e paz para as nossas almas quando esperamos confiantemente no Senhor. Nesse sentido, o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se aprendermos a esperar confiantemente no nosso Senhor, certamente a ansiedade não encontrará lugar na nossa vida. Em segundo lugar, o silêncio de Deus não é sinônimo de inatividade. O profeta Isaías afirma no capítulo 64, verso 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, o profeta Isaías está deixando claro aqui que Deus não está inerte, Deus não está parado, de braços cruzados. Deus está ativo, Deus está trabalhando em favor do seu povo. Deus está agindo em favor das nossas vidas. A grande questão é que nós precisamos aprender a esperar em Deus, a confiar nele, a descansar nele, a esperar no tempo de Deus. Eclesiastes 3, verso 1, nos diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o propósito divino para a minha vida e para a sua vida tem um tempo determinado também. E no tempo certo, na hora dele, Deus haverá de intervir, Deus haverá de agir em nosso favor. Precisamos aprender a esperar o tempo de Deus, pois Ele está agindo, Ele não está parado, Ele não está inativo. Em terceiro lugar, atente para o fato de que este é um salmo messiânico. Ele aponta para Jesus, a maior intervenção de Deus na história da humanidade.
a maior intervenção de Deus nas nossas vidas. É por meio de Jesus que temos acesso ao Pai. Jesus é a solução de Deus para o pecado do homem. Ele cumpriu as exigências da lei divina, exigência que nós jamais poderíamos cumprir. Foi Jesus quem nos tirou da condição de réus no tribunal divino para o status de filhos de Deus. Quando escreveu este salmo, Davi olhou para além de si mesmo. E nós devemos fazer o mesmo. Devemos olhar para além dos nossos problemas, para além de nossos próprios umbigos. Devemos olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Devemos olhar para aquele que é a solução de Deus para o nosso maior problema, que é o nosso pecado. Devemos olhar para aquele que se entregou na cruz voluntariamente por mim e por você. Aquele que nos ama e que com amor eterno voltará para nos buscar. Precisamos confiar em Cristo Jesus. Em quarto lugar, precisamos entender o valor da obediência e da submissão. Lembremos que obedecer é melhor que sacrificar e que Deus tem prazer na obediência. Destaque, João Calvino diz que daí vem a lume, ou seja, vem a luz, a verdadeira liberdade, a qual obtemos quando Deus molda nossos corações para obedecê-lo, os quais anteriormente jaziam na escravidão do pecado. O fato é que, por melhores que sejam as nossas intenções, elas jamais justificarão o pecado da insubmissão e da desobediência. Precisamos aprender o valor, portanto, da obediência e da submissão, pois obedecer é melhor que sacrificar. Em quinto e último lugar, devemos lembrar que dos grandes feitos de Deus realizados em dias passados, e devemos perceber que esses grandes feitos de Deus realizados nos dias de outrora são exemplos de seu cuidado e de sua graça, de sua providência. E como alguém já disse, isto deve ser combustível para a nossa fé. Devemos nos encher, portanto, de santa confiança, e essa santa confiança deve levar-nos a proclamar a glória do Senhor, anunciando sua maravilhosa salvação, pois Deus não desampara os seus. Por isso o salmista pôde afirmar tão convictamente: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Deus abençoe a sua vida e que o Deus que socorreu a Davi possa socorrer você também, sobretudo nesse momento tão difícil pelo qual passamos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que nós somos cerceados da nossa liberdade, somos cerceados em nosso poder de ir e vir. Que Deus conceda a sua graça a você e que a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida, hoje e por todo sempre. Amém.